Bom, eu entrei em 2008 e eu praticamente me afastei em 2010. 2010, 2011 foi na altura que eu vim aqui para Portugal, vim fazer mestrado. Mas eu entrei em 2008 porque eu sou consequência de 2 fogueiras santas do meu esposo. E aí começou o meu interesse em procurar algo mais sério, porque Deus é uma coisa muito séria. Nós não podemos brincar com Deus. Então eu entrei numa altura logo na Fogueira Santa, se não me engano foi no mês de abril, maio, em Luanda, e lancei-me logo a primeira. E eu comecei a buscava Deus e buscava pela minha vida financeira e comecei, de uma hora para outra, a prosperar. Só para o pastor ter uma ideia, em 2 anos... Mas isso antes de ir para o sacrifício? Não, começou o sacrifício, já começou, porque eu tinha um valor para receber, eu recebi-o logo. E eu, ao receber esse valor, as coisas começaram a acontecer. A minha empresa começou, eu tinha um spa lá em Luanda, um spa realmente que era um spa muito procurado e as pessoas procuravam bastante. O meu marido trabalhava com uma pessoa muito, muito importante lá em Luanda e as nossas coisas começamos a comprar, Deus começou a nos dar. No final do ano, só para o pastor ter uma ideia, eu já tinha comprado a minha casa em Cabo Verde, eu tinha acabado de comprar uma casa no Brasil e eu estava a comprar mais uma casa em Luanda e um terreno no Mussulo. Eu acredito que aqui deve ter gente que é de Luanda e deve saber o Mussulo. O Mussulo, para quem tem casa, hoje em dia, para a minha idade, não é tão fácil. Então, eu nessa altura, já até o viral do ano, eu já tinha uma casa de praia com um barco, que eu praticamente depois, quando eu comecei a usar, as pessoas, e a minha casa com piscina, tens piscina, bem, é só um tanque. E eu comecei a prosperar, a minha empresa prosperando. Tudo isso no altar? Tudo isso no altar. Você lembra o sacrifício, o maior sacrifício que você fez nessa época, o maior que você fez? O maior, eu entreguei 2 carros. Eu entreguei Mas você entregou 2 carros e Deus te deu mais ou tu ficou a pé? Não, que isso? eu entreguei 2 carros e eu recebi 3 ou 4, porque eu tive 11 carros. Recebeu, não caiu do céu. Como que recebeu? Deus abriu as portas do teu comércio? Com certeza, do meu comércio e do meu marido, porque nós, apesar de estarmos casados, cada um fazia a sua fogueira, mas quando Deus abençoava a minha casa, abençoava a nossa casa. Portanto, eram 11 carros para 2 pessoas. Portanto, o meu quintal não tinha espaço para colocar tanto carro. E aqueles 2 que você ofereceu, eram os melhores? Era. E a vida em si? Enquanto você estava ali no altar, oferecendo o melhor para Deus, honrando, no aspecto familiar, aspecto sentimental, como que estava? Espiritual? Estava tudo bem, eu tinha um casamento, como todo mundo tem os seus problemas no dia a dia, mas sabíamos contornar as coisas. Estávamos juntos e fortes no altar, nunca pensamos que nós pudéssemos chegar ao ponto de cair da forma que nós caímos. Aonde que foi o seu erro dentro da igreja? O meu erro foi fazer o sacrifício, já estar a programar o sacrifício antecipado e começar a duvidar. Comecei a pensar que primeiro foi eu estar no altar e começar a ver coisas à minha volta e começar a me preocupar mais com as circunstâncias à minha volta do que me concentrar num único objetivo. O meu objetivo sempre foi Deus, mas em algum momento da minha vida eu comecei a ver as pessoas a falarem, porque as pessoas iam à minha casa, faziam comentários e eu em momento nenhum, pastor, que seja bem claro, que eu acho que nós temos que sempre, que seja pequeno, que seja grande, temos sempre que dizer, foi Deus que nos deu. Em momento nenhum eu disse, foi Deus que me deu. E aí as pessoas chegavam na minha casa e diziam, tu tens uma frota de carros. Ok, não ligava nenhuma, em vez de dizer, está amarrado. Atribuía a Deus. Não atribuía a Deus. Eu comecei a desprezar o altar antes mesmo de cair.
Você chegou a pensar que aquilo veio pela tua força do braço, pela tua capacidade, pelo teu trabalho? Hoje eu penso que sim. Hoje eu penso que sim. Hoje eu estou numa fase que eu acho que lá atrás eu estava muito verde. Tinha coisas que tinham que ser alinhavadas ali e que o meu coração ainda não estava preparada para receber. Bem, quando você perdeu o respeito pelo altar, a fé, como que eram os sacrifícios? Eram os melhores? Havia força naquilo que você fazia? Ou você já não tinha mais interesse, fugia? Ou ainda que fosse, mas ia por ir para dar satisfação a quem está vendo? Como que era? Eu já não tinha aquele prazer de ir à igreja. E quando ia, não via a hora de ir embora. Queria ir embora. E depois, saía da igreja, aquele momento da igreja era uma paz. Saía, parecia que tinha um mundo todo caindo em cima dos meus ombros. Eu falo por mim, não falo para o meu esposo. Um vazio. Completamente. Chegava em casa, era brigas, era discussões. E as palavras que Deus falava através do pastor para tentar te recuperar, quando você ouvia, você não se entregava aqui? Não. O coração estava fechado. Duro. Bem duro. Bem duro. Mas você sabia que era verdade? Eu sabia porque eu tinha visto o poder de Deus na minha vida, mas eu comecei a duvidar e a dúvida é muito complicada. Relevava, tipo assim, amém, Deus está falando, mas eu sei o que eu estou fazendo. Exatamente. Não, Deus é comigo. Eu estou com Deus, Deus está comigo. Do teu jeito. Exatamente. Eu achando que eu estava a fazer a coisa certa. Porque eu cheguei até mesmo no penúltimo, quando eu já estava caída, mas fiz a fogueira santa, entreguei mais um carro, entreguei um Jeep que em Luanda só tinha 3 ou 4. É um dos últimos modelos. Eu adorava aquele carro, mas eu lembro-me de estar à beira do altar e ouvir na minha voz, entrega o carro, entrega o carro, entrega o carro. E eu entreguei o carro e fui para casa a pé. Então naquela entrega você não fazia, já não fez como as outras. Com certeza que não. Você já não foi com aquela força, querendo, não, Deus vai me honrar. Começou a gerar uma dúvida. Uma dúvida, e essa dúvida era permanente. Desculpa, eu estou perguntando, não é bom perguntar? Você chegou ao ponto de pensar, poxa, não valeu a pena o que eu fiz, depois que fez, nas últimas épocas que estava mal? Não pensei no que Deus tinha me dado antes. Eu comecei a pensar no que Ele não estava a fazer no momento. Aí eu começava a perguntar, será que sou eu? Aí não, sou eu mesmo, porque eu tenho estado a entregar no altar e Deus não tem me honrado. Então... Você achava que o erro estava em Deus? Exatamente. Bem, nesse erro do altar, quando você perdeu a fé pelo altar, desrespeito. Passei a desrespeitar o altar. O que aconteceu na tua vida dentro da igreja? Dentro da igreja, eu saí completamente. Eu vim para cá em 2000 Depois você se afastou? Completamente. Eu saí de Luanda para vir estudar, fui umas 2 vezes à igreja e fiquei assim a olhar, assisti a reunião, isso não é para nada, eu vou-me embora. E nunca mais pus os pés na igreja. O que aconteceu com a tua vida? Quando você se desviou? Chegou ao ponto de haver praticamente ruptura dentro da minha casa. O meu casamento estava por um fio. E eu acredito que se eu não tivesse me entregue há 5, 6 meses atrás, eu neste momento estaria em Cabo Verde, com os meus filhos, não sei como. Perdeu alguma coisa? Eu comecei a perder. Perdi a minha casa de praia com o barco e foi uma coisa, a casa do Brasil e a casa da África do Sul também estava também ali perigando, então comecei a perder as coisas. Os carros, só fiquei com um e coitado, até eu começar a receber agora, ele estava até há 6, 7 meses atrás, é um carro que praticamente estava mais parado do que andando. O casamento, desculpa. O casamento pela unha, sim, bem complicado. Bem, hoje você está 6 meses, voltou. Essa segunda fase da tua fé. Nesse retorno, eu comecei a perceber
que se o meu casamento não estava bem, é porque o meu casamento com Deus não estava bem. Eu comecei a reconhecer, não, os erros todos cometidos foram cometidos por mim. Eu tive a liberdade de escolher ou seguir a Deus ou seguir a mim mesma. E aos poucos eu fui percebendo que a vontade de voltar era maior que ficar em casa. E eu fui voltando aos poucos. Fui participando inicialmente aos domingos, depois eu ia só aos domingos, depois comecei a participar às quartas, depois às sextas. Ou seja, eu comecei a procurar algo que eu nunca tinha procurado nesses 2 anos que eu havia estado na igreja. Comecei a procurar o Espírito Santo. Mas eu entreguei inicialmente a minha vida. Comecei, Deus, eu já via a transformação na minha vida lá atrás, quando eu era emotiva, agora eu quero ser diferente. Eu estou cansada desta brincadeira de estar, um dia está bem, um dia não está bem, e era constante a minha busca. Constante, e eu fui para o altar com certeza, tanto é que quando eu lembro-me no dia, foi uma semana antes de completar o voto, e eu fui à igreja e o pastor disse alguma coisa como: o que tu tens vai resolver o teu problema? Se não resolve, então, meu caro, pega e entrega. Subi para o altar, só que uma semana antes eu lembro-me de ter saído da igreja, passado no banco, no multibanco, retirei tudo, todo o meu dinheiro. Não era grandes coisas, mas acredito que eram por aí próximo aos 300 euros. Era a única coisa que eu tinha. Meti no envelope. Cheguei em casa, coloquei-me de joelhos e disse: Deus, está aqui. O Senhor vai ter que aceitar o meu sacrifício, que é a única coisa. Eu vou ficar na dependência de pagar as contas, tudo que eu tenho, está aqui. Você não pegou uma parte, foi tudo? Não, eu peguei tudo. Tudo. Se tivesse mais, iria mais. Se tivesse mais, eu pegava. Eu peguei tudo. Tanto é que depois eu fui para a igreja, aqueles acho que tinha ficado tipo 2 ou 3 euros, passei o cartão. Vamos embora, vamos subir para o altar. E eu recebi a resposta do meu sacrifício uma semana antes. Eu tinha uma dívida em Luanda de $15.000 e o meu marido ligou-me na segunda-feira. Disse-me: amor, pode ficar descansada que a tua dívida foi saldada, eu não sei como. Você já estava no altar? Já estava no altar. Ele me ligou e eu estava saindo da escola, fui para a igreja e disse: pastor, ele começou a falar e disse: pastor, com licença, tenho que falar algo aqui porque não tem como, eu tenho que honrar o meu Deus. A partir de hoje eu vou sempre honrá-lo, sempre que ele me fizer grande ou pequeno eu vou ter que honrá-lo. E eu disse: olha, Deus acabou de fazer algo mudando completamente o rumo das coisas. E eu tenho a certeza que Deus, a partir de agora, se eu for fiel com Ele, Ele vai ser fiel comigo. E a minha dívida foi completamente saldada. E depois daí foi uma coisa atrás da outra. O meu casamento, que estava na iminência de terminar, eu primeiro batizei-me nas águas e depois, logo no dia seguinte, casei-me no altar. Portanto, eu estou há 6 meses na igreja, eu estou casada no altar, na presença de Deus, há 2 meses. Há 2 meses que a minha vida tem estado uma bênção, porque a minha família foi completamente restaurada. Eu reconheci o poder de Deus, não tem como. Nesses 6 meses, está a acontecer uma mudança que naqueles 2 anos não aconteceu, principalmente dentro de si. E essa mudança que está a acontecer em relação à sua fé, por exemplo, você acabou de sair de um altar, já teve uma resposta. O que Deus te falou a respeito novamente do altar? Deus, a Fogueira Santa praticamente começou aqui há 1 mês. Deus revelou-me algo e que eu, 3 semanas antes da Fogueira Santa começar, eu comecei a minha Fogueira Santa. Quanto tempo? 3 semanas antes. Porque eu estava orando, eu lembro-me desse dia estar numa oração tão forte que Deus me revelou. Eu peguei um envelope qualquer que eu tinha lá em casa e escrevi: cansei. Você assumiu o altar? Literalmente. O pastor não chamou ela para o altar. Ela levantou o próprio altar para quem? Quando tem pessoas que fogem do altar. E eu tenho muito orgulho em dizer que eu errei e que eu estou voltando. E estou voltando para arrebentar.
Porque Deus vai me honrar muito mais.